Glória a Deus, ainda de pé, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 40. Peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas nesse texto, que é sobre ele que discorreremos toda a mensagem. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui na nossa projeção a leitura. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Pai amado, Pai querido, aqui está a Tua palavra, e o Teu Espírito Santo continue ministrando e falando aos nossos corações nesta manhã. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Amados, no domingo passado, nós começamos uma série chamada Eu Não Aguento Mais. Vamos dizer: eu não aguento mais. Mais uma vez, eu não aguento mais. O tema da mensagem passada, dentro dessa série, foi Na Outra Cadeira, né? E hoje nós vamos falar sobre o tema Na Outra Rua. Irmãos, o título dessa série, que diz Eu Não Aguento Mais, ele fala de mudança. Ele fala de uma mudança de atitude. Ou seja, quando a gente diz eu não aguento mais, quando a gente está para mudar algo, é porque de fato a gente não aguenta mais aquela situação e a gente quer de fato tomar uma atitude e uma mudança, e mudar a nossa vida, né? E essa frase, ela precisa estar presente em toda a mudança que a gente quer realizar em nossa vida. Essa frase, ela foi inspirada em um podcast de um influencer da internet chamado Marcelo Toledo, que ele disse no podcast da Gamecast com o título Pare de Dar Desculpas. Ele disse o seguinte: a frase mais importante não é dizer eu vou mudar. A frase mais importante é eu não aguento mais. Quando você fala eu não aguento mais, você está sentindo no seu coração, você está sentindo na sua pele, e você está inteiramente vibrando no fato de dizer eu não tolero mais a vida como ela está, eu vou mudar
a partir de agora. Não importa o que aconteça. Se vier uma puxada para o buraco, se tiver um querendo me tirar do meu caminho, eu não saio, porque eu não admito mais viver a vida que eu estou vivendo. Você tem que ser um indignado. Então, essa frase, eu não aguento mais, ela precisa nos levar à reflexão de que tem coisas na nossa vida que a gente precisa dizer, olha, eu não aguento mais viver da forma que eu estou vivendo, da forma que eu estou levando o Evangelho, da forma que eu estou levando minha vida com Cristo, e apesar de eu ouvir mensagens, eu não tenho feito nada para mudar esta realidade. A gente precisa dizer para nós mesmos, eu não aguento mais, eu preciso mudar, porque o Senhor me chama para fazer, e eu preciso fazer o que o meu Senhor me chama para fazer. Então, todos nós temos um propósito de vida. Se você nasceu, e você, claro que você nasceu, você está aqui, né? Então você nasceu com um propósito. E se você é membro da IBMI, a IBMI tem um slogan, né? Uma mensagem, uma frase que resume o propósito de Deus para nossas vidas, o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu queria que os irmãos repetissem em voz alta o texto que já aparece aí na tela. Diz o seguinte: alcançar e acolher as pessoas, fazê-las discípulas de Jesus, para servirem e adorarem a Deus. Mais uma vez, alcançar e acolher as pessoas, fazê-las discípulas de Jesus, para servirem e adorarem a Deus. Pode deixar essa missão aí? Essa missão, irmãos, ela é baseada em dois textos auges da Bíblia, né? O clímax da Bíblia. O grande mandamento, onde fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E também fala de um outro texto que é a grande comissão, onde Jesus fala: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta missão, ela resume esses dois textos numa única frase. Ou seja, se você estiver vivendo plenamente esta missão, você estará cumprindo o propósito geral de Deus para a sua vida. Por isso é importante memorizar esta frase. Alcançar fala de evangelismo, acolher fala de comunhão, discipulas de Jesus fala de discipulado, e o serviço e a adoração fala adoração de amor a Deus e serviço de amor ao próximo. Ou seja, nós precisamos viver a nossa missão, senão nós não estamos vivendo o propósito geral de cumprir o amor pelas pessoas que Deus tanto nos chama em toda a Bíblia para vivermos. Então, ao ler o Novo Testamento, nós não podemos escapar do fato de que Deus exige que nós levemos as boas novas, levemos Cristo para as outras pessoas, vivenciando no dia a dia o compartilhamento de Cristo com as pessoas. C.S. Lewis, ele é um famoso escritor cristão, e ele tem uma frase que define muito, muito bem isso. Ele diz o seguinte: a igreja não existe para nada além de atrair os homens a Cristo, para transformá-los em pequenos cristos. Se não fizerem isso, todas as catedrais, clérigos, missões, sermões, até mesmo a própria Bíblia, serão simplesmente uma perda de tempo. Deus se fez homem sem nenhum outro propósito. Em outras palavras, ele está dizendo, o papel da igreja, principal da igreja, ela existe para nada além de atrair pessoas a Cristo, e não só isso, mas transformá-las em pequenos cristos. Então, nosso papel é esse. E se nós não estamos vivendo isso, o que C.S. Lewis está dizendo é que nós estamos perdendo o nosso tempo. As igrejas estão perdendo tempo, os clérigos, as missões, até a Bíblia está perdendo tempo, porque por mais que a Bíblia use mensageiros para falar, por mais que Deus use o Espírito Santo para falar, se não estivermos na prática vivendo isso, estamos perdendo o nosso tempo. E nós sabemos, irmãos,
que na nossa vizinhança existem pessoas em outra rua, que não conhecem Jesus. Todos vocês conhecem um vizinho que vocês possivelmente têm relacionamento com ele, alguns mais próximos, alguns mais distantes, mas a gente sabe que aquele vizinho, ele não conhece a Jesus. Pessoas boas, pessoas honestas, amigáveis, elas são gentis, mas elas são sem Jesus. E sem Jesus, por mais gente boa que elas sejam, elas vão enfrentar uma eternidade assustadora. Toda vez que nós olharmos para alguém e percebemos que essa pessoa não tem Jesus, nós devemos nos preocupar com essa pessoa, porque a eternidade que está diante dela é uma eternidade assustadora. Nós precisamos dizer: eu não aguento mais ver as pessoas irem para essa realidade assustadora sem Jesus. Eu preciso tomar uma atitude, eu preciso dizer: eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos, muito dessa violência que está aí, muito do que está acontecendo na nossa cidade, é responsabilidade da igreja, que não está, através do Evangelho, transformando vidas e transformando-as em pequenos cristos para viverem a vida de maneira honesta, de maneira que louva ao Senhor. Nós precisamos entender que Deus nos chama para esse papel de transformar a nossa vizinhança, de transformar a nossa sociedade. E se nós estamos parados, esperando que os anjos do céu venham para evangelizar, isso não vai acontecer. Porque se tivesse que acontecer, isso já teria acontecido. E a palavra evangelismo, irmãos, é simplesmente a transliteração da palavra grega chamada o angelizomai, que significa proclamar as boas novas, proclamar a boa notícia de que Jesus, ele veio, morreu na cruz para restaurar o relacionamento que nós tínhamos com Deus e havíamos perdido esse relacionamento por causa do nosso pecado. A pessoa que está debaixo do pecado, que vive na prática do pecado, não tem como se relacionar com Deus, porque cria uma barreira entre ela e Deus, e Jesus veio para rasgar esse véu, para quebrar essa barreira, para perdoar os pecados e nós termos acesso direto a Deus. É essa mensagem que nós precisamos passar para as pessoas, que sem Jesus Cristo, sem esse caminho que leva elas a Deus, elas estarão diante de uma realidade assustadora, e isso precisa ser dito. Para o nosso texto, vamos observar um homem chamado Filipe. Ele não era um dos apóstolos, ele não é aquele Filipe que era um dos apóstolos, ele era um dos 7 homens escolhidos pela igreja de Jerusalém para servir como um diácono. Filipe aqui, ele era um diácono, ele servia as mesas quando a comida era servida às viúvas especificamente. Ele servia também para as pessoas e ele falava sobre Jesus. Na primeira parte do capítulo 8, o texto vai mostrar que ele estava envolvido em uma cruzada evangelística bem sucedida ali na região de Samaria, ao norte de Jerusalém, e a cidade inteira estava abalada por sua pregação, e multidões de pessoas estavam se rendendo a Cristo. Mas no meio veio um protesto que estava se alastrando pelo que estava acontecendo, e foi nesse meio termo que Deus chamou Filipe para ir testemunhar a um eunuco, a apenas um homem. É claro que existem 2 tipos basicamente de evangelismo. Aquele evangelismo que é feito de maneira que a gente chama em massa, né? Você evangeliza como Billy Graham fazia nas suas grandes palestras, aquele evangelismo. Mas também existe o evangelismo individual, e é desse evangelismo 1 a 1 que nós estamos falando nessa manhã. E cada um de nós somos chamados para fazer esse evangelismo individual, né? Filipe, ele não era um apóstolo, Filipe, ele era um diácono. Significa que como diácono ou como um crente normal, todos nós somos chamados a um evangelismo pessoal, como Filipe é chamado. Então nós vamos usar essa experiência de Filipe e aprender o que é que aconteceu aqui e como nós podemos fazer o mesmo que Filipe, ou estar na posição que Filipe estava, para poder agirmos para o evangelismo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar atento à voz de Deus. Diga, estar atento à voz de Deus, né? Atos 8, versículo 26 e 27 diz o seguinte: um anjo do Senhor disse
a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e fez o quê? Partiu, né? Embora Filipe, irmãos, estivesse ocupado, realizando a obra de Deus em outra cidade, ele era sensível o suficiente à voz de Deus para uma nova ordem, para uma nova direção, para uma nova, uma nova ação, né? Então a gente precisa estar sensível. Deus, ele se comunica conosco de várias maneiras. No versículo 16, Deus usou o que para falar com Filipe? Um anjo. Deus usou um anjo dizendo para ele se dirigir ao deserto. Deus pode também usar um anjo para poder orientar você, para testemunhar de Jesus para alguém. Você pode até se perguntar, por que é que Deus não envia um exército de anjos e desce aqui na terra, e esses anjos saem evangelizando todo mundo, e aí a gente acelera a vinda de Jesus e acaba tudo? Não, irmãos, a gente poderia, Deus poderia fazer isso, mas isso não é privilégio dos anjos, isso é privilégio nosso. Olha o que diz 1 Pedro 1, versículo 10, olha que interessante. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que as suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora, essas boas novas lhes foram anunciadas por quem? Por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. Agora olha o que diz essa última parte. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Na tradução da Mensagem, a parte B do versículo 12 diz assim: percebem como são privilegiados? Os anjos dariam qualquer coisa para se envolver nisso. Irmãos, a obra do evangelismo é uma obra maravilhosa, porque quando você está pregando o evangelho, não é você quem está falando, é a ação do Espírito Santo que está falando com aquela pessoa, e os anjos ficam maravilhados, porque vem o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então essa obra que você faz, quando você abre a boca, você está usando do maior poder que temos à disposição, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ou seja, é um privilégio somente para nós que pregamos o Evangelho. Os anjos ficam observando, maravilhados, quando nós fazemos essa obra. Eles gostariam até de fazer, porque eles ficam observando, babando ali. Os profetas queriam entender como seria isso, mas esse privilégio de levar as boas novas, ele é nosso, e aplauda a Jesus por isso. Irmãos, observe mais à frente, a gente falou no versículo 26, foi o anjo, mas no versículo 29, agora não é mais um anjo, mas é o Espírito Santo que orientou a Filipe a se aproximar da carruagem. Olha o que o texto diz. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Filipe estava sensível à voz do Espírito Santo. Um anjo pode até aparecer e te direcionar, mas se você estiver ouvindo agora, tem alguém ouvindo aí? Tem alguém ouvindo aí? Deus está falando com você por meio do Espírito Santo. Houve momentos na minha vida que eu simplesmente não sabia se era o Espírito Santo falando comigo ou não. Mas e o que era isso? Será que é uma voz audível? Não, não é uma voz audível. Pode até ser uma voz audível, mas o Espírito Santo, ele não costuma falar com voz audível, ele costuma falar com uma forte impressão no nosso coração. Não sei se vocês já sentiram isso. Olha, você fica tão incomodado para fazer uma coisa, e você tem paz que você tem que fazer aquilo. Você fala, isso é Deus que está me movendo para poder
fazer algo. É essa sensibilidade, é isso que você está sentindo agora, ao ouvir o Espírito Santo falar com você, que você está dizendo para você mesmo: olha, eu não aguento mais, eu preciso mudar de atitude. O Espírito está falando comigo, eu preciso avançar. Irmãos, todos nós conhecemos algumas pessoas que têm dificuldade para ouvir, elas fazem, né? Eu ouvi falar de um casal. Esse casal tinha 60 anos de casado, e o marido disse à esposa: querida, estou orgulhoso de você. Ela respondeu: estou cansada de você também. Ele disse: ora, obrigado, querida. Ela disse: você acha que eu não consigo ouvir? Ele responde: de nada. Um não ouviu o outro, eles estavam ali há 60 anos casados. Irmãos, nós muitas vezes espiritualmente, Deus está falando e a gente está dizendo outra coisa. E a gente está direcionando o nosso ouvido para ouvir outra coisa. A gente está achando que Deus está dizendo outra coisa. Nós precisamos estar sensíveis, irmãos. Infelizmente, muitos temos dificuldade de ouvir, né? Esqueçam a voz audível. Você já leu a Bíblia, você já tem os ensinamentos na Bíblia, a Bíblia já é a palavra de Deus, a Bíblia já fala com você. Tão simplesmente ouça o que Deus diz à igreja, o que Deus diz a você. Um dos versículos bíblicos, irmãos, que a gente precisaria memorizar, e esse versículo é importante, anote para você memorizar ele, está em João 8,47, que diz assim: aquele que pertence a Deus, ouve, diga, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Irmãos, esse é um versículo que a gente precisa memorizar. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando nestes dias. A questão é: você está ouvindo? Você está agindo? Você está de fato ouvindo? Porque o texto diz: os que não ouvem não pertencem a Deus. E não sou eu que estou dizendo isso, e eu nem queria que isso fosse uma realidade, mas é uma realidade. Nós precisamos ouvir, porque se nós chamamos Deus Pai de nosso Senhor, significa que devemos obediência a quem é Senhor. Ele é o nosso Senhor. Nós cantamos isso, nós dizemos isso, nós cremos nisso. Então precisamos ouvir o que Ele diz e obedecer ao que Ele diz. Um dos motivos, irmãos, pelos quais nós não ouvimos a Deus, é porque nós enchemos nossas vidas com tanto barulho e quanta atividade, com tanta coisa fútil, que impede da gente ouvir o que realmente importa, que é o que dá sentido à nossa vida, que é ser igreja, fazer o que Jesus fez. É tão importante a salvação, que Deus deixou o seu trono na pessoa de Jesus e morreu em nosso lugar. Essa é a obra mais importante, essa é a lista de prioridade número 1 na sua vida, é ter Deus como Senhor da sua vida. Por quê? Porque pessoas estão em uma realidade assustadora diante delas, porque elas não têm Cristo. A vida eterna para essas pessoas será assustadora sem Cristo, e eu e você somos a única esperança para sermos o verdadeiro Cristo revelado na vida delas, através do anúncio das boas novas. Então, irmãos, nós precisamos muitas vezes, ao invés de ficar nesse barulho da vida, nessa agitação, e tem que fazer isso, parar, silenciar, ler a palavra, ouvir, obedecer. A gente precisa ouvir Deus falar no silêncio.
O silêncio com Deus faz com que você escute o que Ele diz. Estamos muito agitados com muitas coisas, como Marta, preocupados com muitas coisas, e Maria está escolhendo a melhor parte, porque de fato importa ouvir o que Deus diz, e nada mais nessa vida importa, nada mais tem sentido, nada mais tem valor. E os anos passam, você faz 20 anos, daqui a pouco já tem 40 e nem percebeu, toma um susto, 60 é logo ali, 80 já acabou, já estou no lucro. Ou a gente diz, eu não aguento mais, e muda, ou a gente vai continuar nesse ciclo de não pertencer a Deus, porque a gente não está ouvindo o que Deus está dizendo. Então, a primeira lição que Filipe nos dá é, ele prontamente ouviu o que Deus disse. Segunda lição, conforme você avança, procure compromissos divinos, procure se comprometer com Ele. Versículo 27 a 29 diz, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para o quê? Adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Irmãos, na nossa vida nós temos muitos etíopes, ao nosso redor, tem muitas pessoas que têm sede de Deus, tem muitas pessoas que oram a Deus, tem muitas pessoas que falam de Deus, tem muitas pessoas que têm fé em Deus, mas elas não estão orientadas, elas não sabem que o caminho para elas seguirem, o caminho, a direção é Jesus Cristo. Esse etíope, ele veio para adorar a Deus, mas ele não conhecia Jesus Cristo, e quem não conhece Jesus Cristo, tem uma eternidade assustadora diante de si. Foi por isso que o anjo do Senhor disse a Filipe, vá, porque ele me adora, mas ele não tem ainda a salvação, ele precisa da salvação, porque apesar dele me adorar, ele está no caminho errado, e não pode ser salvo, se não for através de Jesus Cristo. Em outras palavras, Filipe foi deslocado, irmãos, 60 quilômetros, entre Jerusalém e Gaza. Mais ou menos, Filipe foi andando. Você andaria 60 quilômetros por causa de uma pessoa? Andar 60 quilômetros deve ser daqui a Guarajuba, mais ou menos, né? Metade do caminho de Feira, ou então lá Amélia Rodrigues, mais ou menos, né? Estou dando um chute aqui. Oi? Isso, perto ali de Feira, já no segundo pedágio, né? Mais ou menos. Daqui até lá andando, para poder falar, foi essa distância que Filipe andou. Irmãos, Deus disse a Filipe para deixar a multidão e seguir para o deserto. Ele tinha muitas vidas ali para evangelizar, mas Deus chamou ele para evangelizar uma. E muitas vezes essa uma pessoa que ama a Deus está do lado da sua casa. E a gente tem tudo, irmãos, a pessoa aqui já estava pronta. A gente não precisa dizer muita coisa. É só fazer, é só ouvir a voz de Deus. Irmãos, Deus orientou Abraão da mesma forma para ir para um lugar que ele não sabia nem o que ele iria fazer. E Abraão foi. Abraão apenas obedeceu a Deus. Não procure saber quem é, para onde eu vou, o quê. Se Deus chamasse você nessa manhã, olha, eu quero te levar agora para o interior da Bahia. Pegue seu carro e comece a dirigir na estrada. Você faria isso? Pegue seu carro e comece a dirigir a estrada. Quando chegar lá, eu vou te dizer o que você vai fazer. Você faria? Nós precisamos estar atentos. Se Deus está mandando, nós precisamos fazer. Irmãos, Deus pode guiá-lo na direção certa, se você já estiver avançando em direção à obediência a Ele. O
o principal, irmãos, o que a gente precisa estar fazendo o tempo inteiro é estar à disposição de Deus, é estar pronto para receber o comando, é estar pronto para obedecer, e Deus, Ele vai te direcionar. Se você já estiver na posição, quando você ouvir a voz de Deus, vai ser fácil para você dizer: olha, eu vou fazer. Quando Filipe chegou à estrada, irmãos, ele viu um homem africano, um funcionário do governo da Etiópia. Irmãos, este homem, provavelmente pela carruagem, era um homem rico. Ele era importante. Este homem estava regressando de Jerusalém e tinha uma cópia do rolo de Isaías em suas mãos. Irmãos, olha que coisa. Quantos dos nossos vizinhos já têm uma Bíblia? Quantos dos nossos vizinhos já leem um salmo ou outro? Quantos dos nossos vizinhos já estão ali preparados para receber o Evangelho? Irmãos, os historiadores dizem que os antigos estudiosos, eles liam em voz alta. É por isso que esse homem estava lendo em voz alta, porque ele era um estudioso. E foi por isso que Filipe conseguiu ouvir o que ele dizia, né? E ele tinha bom senso suficiente para reconhecer que aquele encontro era um encontro de Deus. Irmãos, Deus promove oportunidades. Quando uma pessoa do seu lado fala de Deus, você precisa dizer: opa, aqui está uma oportunidade para o Evangelho entrar. Você precisa, sempre que tiver com alguém que não é cristão, buscar direcionar o seu diálogo para cair em alguma pergunta, alguma coisa que a pessoa vai colocar o que ela pensa, e você aí vai, sem discutir, começar a falar de um Deus bom, de um Deus presente, de um Deus que salva, de um Deus que quer ser um Deus de perto e não de longe. Um Deus que não ama só você, mas ama todo mundo que você tem contato. Deus ama, assim como também você um dia foi o contato de alguém. Você um dia foi o contato, foi esse vizinho que alguém chegou e falou de Jesus. Você hoje também pode contactar pessoas que Deus ama. E essa é uma obra maravilhosa, porque os anjos observam de maneira admirada. Então, irmãos, Deus nos dá encontros divinos. Sobre qualquer assunto, a gente pode entrar com o Evangelho. Então, se alguém está na escola, na universidade, no seu emprego, e lhe perguntar algo sobre Jesus, lhe perguntar algo sobre sua fé, lhe perguntar algo sobre sua igreja, comentar algo sobre de Deus, entenda que ali Deus está estabelecendo um encontro divino. Ah, mas eu tenho isso para fazer, eu tenho que correr, eu vou chegar atrasado, eu não posso agora. Olha a agitação do mundo tirando do foco. Pare. Não tem nada mais prioritário do que fazer o que Deus te chamou para fazer. Toda a nossa agenda pessoal deve estar submetida ao que Deus quer que nós façamos da nossa vida. E nós devemos parar qualquer coisa para ouvir a voz dele, porque ele é quem manda e obedece quem tem juízo. Ele é o Senhor. E obedecer a Deus, irmãos, não se trata de você só fazer quando está desocupado, porque Deus não vai chamar desocupado. Não se trata de você só fazer quando você sentiu vontade de fazer. A sua carne nunca vai sentir vontade de fazer. Não existe vontade envolvida, sentimento envolvido, existe amor. E amor requer uma atitude de renúncia, onde Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se, negue a sua vontade, negue os seus desejos, o seu desejo de conforto, o seu desejo de crescer financeiramente, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não se trata de se sentir carnalmente bem para fazer as coisas dele. Se trata de entender que ele é o Senhor, o Deus da bondade, o Deus de toda misericórdia, o Deus que me salvou na cruz, e é a minha vida que eu devo a ele. É isso que a gente precisa todos os dias quando acordar. Eu sou um salvo, eu devo minha vida a Jesus. E glorificar a Deus porque você é um salvo. E a sua vida pertence ou não pertence a Jesus? Pertence ou não pertence? Aquele que pertence a Deus ouve
o que o Espírito diz à igreja. Terceiro, irmãos, aqui Filipe já entra numa estratégia de evangelismo. Comece sua conversa com perguntas. Olha o que Filipe fez. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo, e ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? O senhor entende o que está lendo? Porque Filipe vai falar se ele já tivesse entendido. Então Filipe perguntou. Quando a gente, irmãos, fez aquele treinamento da trilha de alcance aqui na igreja, foi apresentado para a gente esse livro aqui, ó, de João. Quem lembra dele? Quem tem ele em casa? Levanta a mão aí. Esse livro de João, ele tem perguntas. Você chega para uma pessoa, entrega para ela o livro e diz: olha, eu quero estudar esse livro com você. Eu só posso te entregar se você me der. Tem um despertador aí tocando, né? É um despertador. Eu só posso te entregar esse livro se eu puder estudá-lo com você. São 5 dias. Você entrega a ele, eles respondem as perguntas, depois você vem e tira as dúvidas dele diante das perguntas. É muito simples. 5 dias ele vai conhecer o Evangelho de Cristo. Se você ainda não evangelizou utilizando esse método e quiser, pode vir até mim, eu te dou um treinamento rápido, te entrego um exemplar desse gratuitamente e você vai poder evangelizar o seu vizinho. Se você já estiver em casa, retire a poeira dele, retire-o da gaveta e use-o com algum vizinho, porque você estará levando o evangelho. Mas esse livro não é a única ferramenta que a gente pode usar. Nós podemos usar folhetos, nós podemos usar as 4 leis espirituais. Nós devemos fazer perguntas às pessoas sobre a sua fé, sobre o que elas acham de Deus, e sem nenhum material a gente pode falar de Jesus para elas. Nós precisamos, irmãos, pregar o evangelho. O que Filipe estava fazendo aqui eram perguntas, tentando entender o pensamento dele, para então esclarecer qualquer dúvida eventual que ele tivesse, e de fato foi atentamente. Voltando a Filipe, ele ouviu atentamente a resposta. E, irmãos, várias maneiras de levar o evangelho. E uma pergunta exploratória simples que a gente pode fazer com fé é: na sua opinião pessoal, você pode perguntar a uma pessoa, na sua opinião pessoal, o que você entende que é preciso para a pessoa ir para o céu? Pronto. Deixa ela falar. Deixa ela falar e ela vai dizer: eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso fazer o bem. Geralmente vai dizer isso, né? Eu preciso fazer boas obras, eu preciso. Aí você vai lá. Irmãos, Filipe não tinha muitos textos para utilizar. Aqui estava o texto de Isaías, mas a gente tem outros textos. A gente tem João 3,16. Todo mundo sabe de qual é esse texto. Você não precisa saber muitos textos não, basta saber esse. Vamos dizer, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo já responde a pergunta: o que você acha de ir para o céu? O que você acha? É tão simples, irmãos. Nós precisamos. E olha, a 4ª lição que a gente aprende aqui com Filipe, é que Filipe começou com perguntas, mas ele teve que obter permissão para poder responder. Eu posso te dizer o que eu penso? Eu posso te falar o que eu acho? Eu posso expressar o meu pensamento? Olha o que diz o versículo 31, ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Isso foi o etíope que falou. Assim, o que é que ele fez? Convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Irmãos, tem muita gente aí fora querendo isso, querendo alguém que explique, querendo alguém que esclareça. E em resposta à pergunta de Filipe, irmãos, o oficial etíope continuou lendo as palavras de Isaías, e então o etíope pediu para Filipe explicar o significado. Nós precisamos, até mesmo esse texto de João 3,16, a gente conta o texto e depois explica o significado, e está esclarecido, irmãos. A obra do evangelismo, ela está sendo feita. É o Espírito Santo a partir de agora que vai falar com aquela pessoa. Você vai tentar levá-la, claro, ao arrependimento, à confissão de pecado, mas o seu papel
é falar de Jesus. Irmãos, infelizmente nós nos envergonhamos, né, com alguns cristãos que tentam debater, dizer você está errado, você vai para o inferno, você tem que... Não, irmãos, a gente não tem que debater, a gente tem que amar, a gente tem que esclarecer às pessoas essa verdade. Elas estão numa tormenta, numa vida que aparentemente é feliz, podem estar cheias de dinheiro, podem estar cheias dos prazeres do mundo, mas elas não sabem que estão numa tempestade, numa tormenta, e você é o Cristo que pode acalmar a tempestade na vida dela. Falando de Jesus para ela, tão simples, mas a gente precisa dizer, eu não aguento mais não evangelizar, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Irmãos, tem cadeiras vazias aqui, não tem, sim ou não? Poderia ter um vizinho seu aqui, poderia ter uma pessoa que você está conversando com ela, e que essa igreja tenha sempre cadeira vazia, irmãos. Aqui a gente tem que ter culto para ter cadeira vazia, porque a gente precisa lembrar que a cadeira vazia, a gente precisa trazer pessoas para Cristo, não necessariamente para essa igreja, irmãos. Leve ela para Cristo, deixe ela frequentar uma igreja que você recomenda e que ela viva Jesus. Se é para aqui, traga, se é para lá, leve. Mas seja um ator, um embaixador de Deus aqui na terra. Então, pessoas às vezes debatem, não, a gente não está para debater, a gente está para esclarecer, para cumprir a missão, irmãos. E é uma palavra muitas vezes dura, porque a gente quer, eu quero ficar no meu conforto. Não, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Ouve o que Deus diz. E nesse caso específico, irmãos, o etíope estava maduro para receber a palavra. Às vezes, a gente está perdendo tempo com pessoas que ainda não estão maduras. Você chega num pé para pegar uma fruta. Quando você olha para a fruta, você vê frutas verdes, frutas maduras. Você vai pegar que fruta? Qual é a mais fácil de tirar? A madura. Então tenha olhos espirituais. Veja quem está maduro e vá lá, ó, e tire a fruta. É mais fácil. Você vai tirar a fruta verde, às vezes para arrancar, vem o galho, mas não vem a fruta, é ou não é? É difícil, irmãos. Vem o galho, mas a fruta não vem. A gente precisa olhar, olha, a Bíblia diz, os campos estão maduros, mas nós precisamos olhar para o nosso redor, quem é que está maduro para poder receber a palavra, e aí entrar ali com a palavra e evangelizar a pessoa. Quinto, irmãos, use as escrituras. Versículo 32 a 34 diz, o eunuco estava lendo essa passagem. Olha o que diz a passagem. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Agora surgiu a dúvida. Quem é esse que o profeta está falando? Irmãos, Filipe só tinha essa escritura para explicar a ele, irmãos. Mas nós temos várias. O texto aí de Romanos, tem um texto de Romanos 6, 23, que está logo depois desse de 3, 16 que eu já falei. Ele diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Basta decorar este versículo, está na tela aí, projeta aí, multimídia. Vamos dizer juntos, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a gente está no pecado, a consequência é a morte. A pessoa precisa ser alertada disso. Ela precisa entender. Ela pode até não aceitar, pode até não concordar, pode até falar um monte, mas o seu papel é dizer. Você não tem que estar preocupado se ela vai aceitar. É claro que você quer, mas antes de aceitar, essa obra não é sua, essa obra é do Espírito. Deixa o Espírito Santo fazer a parte dele e você faz a sua, que é levar o Evangelho.
Os anjos não podem fazer isso. Somente nós podemos abrir a boca e pregar e ver o Espírito Santo fazer maravilhas na vida das pessoas. Irmãos, quando a gente menos espera, as pessoas se rendem a Jesus. É maravilhoso, irmãos. Tem um grupo aqui na igreja, que é o Trilha de Alcance, alguns grupos, né? Pessoas experimentaram experiências maravilhosas. Irmãos, aquele grupo brota adolescente, um atrás do outro, aceitando Jesus. É muito adolescente entregando a vida para Jesus. Não sei se alguns deles, eles ficam ali em cima. Mas, irmãos, vocês vão ver até eles na noite na roça, já atuantes, dançando. A dança da quadrilha, que é um evento de evangelismo que está chegando aí. A gente precisa trazer o nosso vizinho. A gente precisa olhar para o nosso vizinho. Quem é que eu vou trazer para a noite na roça? A gente precisa se ligar nisso. Tem uma oportunidade na igreja de trazer ele. Vamos levar. Se você é de outra igreja, pode trazer para aqui, ele vai ouvir o evangelho, não tem problema. Faça a obra do Senhor. Irmãos, você pode levar uma pessoa a Cristo usando as escrituras, isso é muito simples. E finalmente, irmãos, sexta lição que a gente aprende: ajude-os a cumprir o seu compromisso. Olha só, irmãos, então, versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o quê? O Filho de Deus. O que você precisa para ser salvo, meu amigo, minha amiga, que entrou aqui nesta manhã sem Jesus, você precisa dizer: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu me submeto a Ele. É isso que você precisa dizer: eu creio nele. Porque quando você diz creio nele, você está dizendo: olha, tudo que ele diz é verdade. E se é verdade, eu vou seguir. Se você entrou aqui nesta manhã e não tem Jesus, e diante de você está uma eternidade terrível, basta você orar no seu coração nesta manhã e dizer: olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Começar a viver na presença dele, vivendo uma vida em processo de renúncia do pecado, de perdão de pecados, e você terá a vida eterna. Assim, versículo 38, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Irmãos, eu gosto dessa última parte do encontro de Filipe com o etíope. Eu tenho certeza, irmãos, que eles disseram muito mais do que está registrado aqui, porque o etíope já sabia o que era batismo. Como é que o etíope vai chegar? Quem me impede de ser batizado? Ele já sabia. Ele já conhecia o que estava acontecendo, ele estava informado. Quando ele foi para Jerusalém, ele sabia que cristãos estavam sendo batizados. Só que ele cria num Deus do texto de Isaías e pediu para explicar quem é este. Quem é este? Ao que Filipe explicou: este é Jesus. Por isso ele disse: quem me impede de ser batizado? Agora ele entendeu que é Jesus, aquele que seria enviado para o matadouro para morrer pelos nossos pecados. E então ele foi batizado. Se você ainda não se batizou, você já entregou a sua vida para Jesus, você precisa se batizar. Vá até o Ministério de Novos Crentes. Comece a estudar conosco a palavra e logo você será encaminhado. Irmãos, evidentemente que para o batismo não seria necessário você passar por uma classe de novos crentes para ser batizado. Biblicamente não é isso. Mas por que é que nós temos a classe de novos crentes? Para poder ter a certeza de que você tem convicção da sua fé, convicção daquilo que você está vivendo. Por quê, irmãos? Porque infelizmente tem muitas pessoas que se dizem evangélicas, que se batizam e estão fazendo um monte de besteira por aí. A IBMI tem um compromisso de batizar pessoas que exatamente sabem o que estão fazendo, que sabem que estão decidindo viver uma vida longe do pecado e viver uma vida voltada para Cristo. É por isso que nós temos a classe de novos crentes, mas isso não é uma obrigatoriedade para o batismo, mas é para termos a certeza de que você que pediu para ser batizado sabe realmente o que você está fazendo. Irmãos, depois que o etíope foi batizado, lemos que ele seguiu o caminho de que maneira? Regozijando-se.
Ele seguiu o caminho com alegria, e é essa alegria que temos que levar para a vida das pessoas, irmãos. Essa alegria, ela não é só nossa. A alegria de ser batizado, ela não é só nossa. Nós precisamos batizar pessoas, nós precisamos levar pessoas ao batismo. Quantas pessoas no próximo batismo nós podemos dizer: Deus, eu quero trazer pelo menos uma para estar sendo batizada aqui, e louvando a Deus e se regozijando. Irmãos, quem já assistiu o batismo aqui na igreja, levanta a mão. É uma alegria ou não é? É uma alegria. Quem se batiza aqui em cima, irmãos, atrás desse todo tem um batistério, viu? Porque eu estou apontando para aqui, tem gente que talvez não saiba, mas tem um batistério. Quando as pessoas se batizam, a igreja vibra, a pessoa vibra, ela está ali dizendo: olha, eu sou de Cristo, Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Quando ela é mergulhada, ela está morrendo para o pecado. Quando ela é levantada, ela está ressuscitando com uma nova vida, simbolicamente, né? Porque isso já aconteceu no coração dela, mas simbolicamente ali ela está confirmando que ela morreu para o pecado e agora ela ressurge e passa a viver para Cristo. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. O tema da mensagem é na outra rua. Quem é que está na outra rua? Na outra rua. Quem é a pessoa que Deus trouxe à sua memória esta manhã, que você está no seu coração dizendo: eu não aguento mais, eu vou até essa pessoa para falar de Jesus. Você precisa dizer: eu não aguento mais. Eu vejo essa pessoa, tenho desejo de falar e não falo. Tenho desejo de falar e não falo. Tenho desejo de falar e não falo. E se ela morrer? E se ela morrer? Como é que você vai ficar? Se esse seu vizinho morrer sem Jesus, será que você vai sentir? Se fosse você, alguém com essa verdade para te dizer ali, e você vivendo a sua vida de maneira cega, e a pessoa não te disse, e você morreu, como estaria a sua vida? Como seria a sua eternidade sem Cristo? Irmãos, nós precisamos pregar o evangelho. Pessoas estão perecendo sem Jesus. Pessoas estão indo para o inferno sem Jesus. Elas precisam desfrutar da eternidade, desfrutar desse Deus bom que nós temos, desse Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Todos os detalhes, irmãos. Eu vejo Deus em cada detalhe da minha vida. O crente, ele vê Deus em cada detalhe. Deus surpreende você em cada detalhe da sua vida. Só que esse Deus, ele não é só seu. Esse Deus, ele é para ser compartilhado com as pessoas. As pessoas precisam entregar suas vidas a Jesus e desfrutar desse Deus que você desfruta. É um Deus maravilhoso, irmãos. É um Deus que não exige de nós sacrifício para a salvação. Ele se sacrificou. O Deus de outras religiões dizem que tem que fazer isso e aquilo, não sei o quê. Não, o nosso Deus disse: olha, eu paguei o preço. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais, irmãos. Precisamos falar de Jesus. Precisamos parar de perder tempo com coisas fúteis dessa vida. Precisamos agir. O tempo urge. Jesus está voltando. E nós precisamos fazer isso. Se você entrou aqui nesta manhã, feche seus olhos, todos de olhos fechados. Se você entrou nesta manhã e reconhece Jesus como Deus, como aquele que morreu na cruz para te perdoar os pecados, e você quer seus pecados perdoados por Ele, você quer ser salvo nesta manhã, repita essa oração comigo. Eu vou orar como se eu fosse você e você vai repetir. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu peço perdão pelos meus pecados, e eu quero reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para perdoar os meus pecados, e não me dar uma morte terrível, uma morte de tormenta, mas me dar uma vida eterna. Foi para isso que Jesus veio, e eu entendi isso nesta manhã. Por isso eu entrego a minha vida a Ele.
Faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Abra seus olhos. Se você fez essa oração com sinceridade, aí mesmo no seu lugar, só levante sua mão. Quero conhecer você. Você fez essa oração? Levante a mão. Deus te abençoe. Mais alguém fez? Deus te abençoe ali. Mais alguém fez? Levante sua mão. Quero conhecer você na galeria, ali embaixo, na intermediária. Alguém fez? Vocês que fizeram, venham aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Venham aqui. Pode vir. Você também, jovem, venha. Pode vir. Você está reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida. A vida não tem sentido sem Ele. A vida não tem sentido. Se você um dia esteve nos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com Ele, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Faça isso, não perca seu tempo. A vida não tem sentido sem Jesus. Há mais alguém? A igreja vai estender as mãos sobre essas vidas aqui. Vamos orar por eles agora. Pai, em nome de Jesus, aqui estão vidas que estão dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu te reconheço como Deus. Te reconheço, Jesus, como Deus. Te reconheço como Senhor da minha vida. E hoje eu digo: eu não aguento mais para a minha situação. Eu quero mudar. Eu quero viver uma vida diferente. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero direcionar a minha vida para o senhorio de Cristo. Pai, toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida. Que a partir de hoje eles firmem esse compromisso, essa decisão com o Senhor, de viver uma vida eterna na tua presença, que começa na data de hoje. 1º de junho de 2025 é a data do novo nascimento deles, para a glória do teu nome. Nós, como igreja, os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus.